Eu nunca contei essa história para ninguém. Durante anos guardei tudo aqui dentro, como se o passado pudesse se dissolver no tempo, como se aquilo nunca tivesse acontecido. Mas a verdade é que algumas memórias nunca somem. Elas nos seguem, nos assombram no silêncio das madrugadas e nos lembram que, por mais que tentemos esquecer, há coisas que não podem ser apagadas. E o que eu vivi? O que eu vivi foi algo que ninguém deveria passar. Meu nome é Isadora Nunes. Tenho 81 anos e moro em Paranaguá, no litoral do Paraná. Muita gente me vê como uma avó tranquila, alguém que aprendeu a sorrir apesar dos pesares. Meus filhos me chamam de forte, meus netos me chamam de sábia. Mas o que ninguém imagina é que, antes de ser qualquer uma dessas coisas, eu fui apenas uma menina que aprendeu a sobreviver. Eu vivi uma infância que ninguém deveria viver. Eu vi o pior do ser humano de perto, mas contra todas as probabilidades, eu escapei. Eu consegui. Mas antes de seguir com essa história de sabedoria da vovó, quero saber: de onde você está ouvindo minha história? Saber onde minhas palavras podem chegar é o que me dá forças para continuar contando. Não pense que essa é só mais uma história sobre dor e sofrimento. O que eu vivi não foi apenas difícil, foi inimaginável. Eu não tinha liberdade, eu não tinha voz. Eu era um nada dentro da minha própria casa. Mas essa história não é sobre lamentação. Essa é uma história sobre o impossível acontecendo, sobre um passado que tentou me destruir e falhou. Porque eu estou aqui. Porque eu venci e porque um dia o passado teve a audácia de voltar para me encarar. Durante anos, eu acreditei que o que vivi ficaria enterrado. Achei que jamais precisaria reviver aqueles dias sombrios, aqueles anos de medo e silêncio. Mas a vida tem um jeito estranho de nos testar. Justo quando eu achava que tudo estava resolvido, quando eu me tornei uma mulher, com uma casa, uma família e uma história digna, a vida me trouxe de volta para aquele lugar de dor. Só que dessa vez, eu não era mais a mesma menina indefesa. Eu cresci em uma casa de madeira perto do porto de Paranaguá. Uma casa que tinha cheiro de maresia misturado com o mofo das paredes úmidas. Para qualquer um que passasse pela rua, era só mais uma casa simples com janelas pequenas e cortinas gastas pelo tempo. Mas para mim, aquele lugar era uma prisão. Eu aprendi cedo que lar e casa são coisas muito diferentes. Minha mãe, Dalva, era uma mulher de poucas palavras e nenhuma doçura. Nunca soube se ela me odiava ou se apenas não sabia amar. O que eu sabia era que ela sempre me via como um peso, algo que ela nunca quis carregar. Meu pai? Nunca soube quem era. Nunca ouvi seu nome, nunca vi seu rosto. Mas minha mãe fazia questão de me lembrar que, se ele tivesse ficado, minha vida poderia ter sido diferente. Eu tinha irmãos, mas isso nunca significou proteção. Eu era diferente deles. Os meninos tinham liberdades que eu nunca tive. Eles podiam errar, podiam correr, podiam gritar. Eu não. Para mim, qualquer deslize era uma sentença. E a minha sentença sempre era a mesma: o porão. O lugar que se tornou meu maior medo, o lugar que moldou quem eu sou hoje. O porão ficava sob a cozinha. Uma porta de madeira velha escondia aquela parte da casa onde ninguém entrava, exceto eu. Pequeno, escuro, frio. O chão de terra batida, o cheiro de umidade impregnado em cada canto. Não importava quantas vezes eu fosse trancada lá dentro, a sensação de estar sendo engolida pelo escuro nunca mudava. Quando a porta se fechava, era como se o mundo deixasse de existir para mim. A primeira vez que fui jogada naquele buraco, eu tinha 6 anos. Eu não lembro o que fiz de errado. Talvez tenha falado fora de hora, talvez tenha deixado um prato cair. Só lembro das mãos da minha mãe me empurrando, da porta se fechando atrás de mim e do barulho da fechadura sendo trancada. Eu gritei, eu bati na porta, eu chorei até minha garganta arder, mas ninguém veio. E naquela noite,
eu aprendi a primeira lição da minha vida. Ninguém viria me salvar. As noites no porão eram as piores. O frio subia do chão e eu me encolhia como um bichinho assustado, tentando encontrar calor no meu próprio corpo. No começo eu gritava até perder a voz. Depois, aprendi que gritar não fazia diferença. Se eu chorava, minha mãe me deixava lá ainda mais tempo. Então eu parei de chorar. Aprendi a ficar quieta. Aprendi a não incomodar. Mas por mais que eu tivesse aprendido a ser invisível, nunca fui boa o suficiente para ela. Não importava o quanto eu tentasse ser perfeita, cedo ou tarde, um erro acontecia. E toda vez que acontecia, lá estava eu de novo, engolida pelo escuro. Meus irmãos olhavam de longe, mas ninguém nunca fez nada. Eles sabiam que questionar só faria com que se tornassem os próximos. Durante anos, aceitei minha realidade como algo inescapável. Aceitei que minha vida era aquela, que minha casa era minha prisão, que minha mãe era meu carrasco e que minha existência não passava de um incômodo. Eu aceitava tudo porque para mim não havia outro caminho. Mas um dia eu entendi algo que mudou tudo. Eu entendi que se eu não fugisse, um dia eu morreria naquele lugar. Foi nessa noite que tudo mudou. Foi ali que minha história começou de verdade. E se você acha que já ouviu histórias difíceis antes, espere até ouvir o que vem a seguir. Nasci em uma época em que ser mulher significava nascer com um peso invisível nos ombros. Em Paranaguá, nos anos 40, a vida não era fácil para ninguém, mas para meninas como eu, era ainda pior. Desde pequena, aprendi que meu destino não era meu, que minhas vontades não tinham importância e que o mundo ao meu redor já havia decidido o que eu podia ou não ser. Enquanto os meninos corriam livres pelo porto, subiam em árvores e sonhavam em se tornar pescadores ou comerciantes, as meninas aprendiam a baixar a cabeça, a cuidar da casa, a não falar alto. Minha mãe Dalva era uma dessas mulheres que nunca conheceram o que era sonhar. Ela veio de uma família pobre, onde se aprendia a sobreviver antes mesmo de entender o que era viver. Era uma mulher de feições duras, sempre com um lenço amarrado na cabeça e as mãos marcadas pelo trabalho. Lavava roupas para famílias ricas, passava horas em pé no tanque de pedra, esfregando pano sobre pano, enquanto seus próprios filhos mal tinham o que vestir. Ela dizia que esse era o único jeito, que a vida era assim. E se a vida era dura com ela, ela faria questão de ser dura comigo. Cresci vendo minha mãe exausta, de costas encurvadas, pele queimada de tanto ficar sob o sol. Quando ela voltava para casa, nunca trazia carinho, apenas o cansaço e a amargura de quem nunca teve um dia de descanso. Para ela, trabalho era dever, e amor era coisa que só existia em histórias contadas por gente boba. Eu sabia que minha presença a incomodava, porque nunca houve um momento em que ela olhou para mim com ternura. O máximo que eu recebia era um olhar rápido, pesado, como se eu fosse um fardo que ela tivesse que carregar. O dinheiro nunca dava para nada. As roupas eram herdadas dos irmãos mais velhos, remendadas tantas vezes que pareciam feitas de retalhos. A comida era pouca, e quando havia era sempre dividida entre os meninos primeiro. Era assim que as coisas funcionavam. Os homens eram os que importavam, as mulheres eram as que serviam. Essa era a regra da casa, da cidade, do mundo. E eu, ainda criança, aprendi que não havia muito espaço para questionar. Havia dias em que minha mãe conseguia um pouco de farinha e fazia um pão rústico assado na chapa do fogão a lenha. O cheiro enchia a casa e, por um instante, dava a ilusão de um lar. Mas o momento durava pouco. Logo vinha um grito, um olhar severo, um empurrão se eu fizesse algo errado. O medo nunca saía de mim. Eu podia estar em silêncio, imóvel, mas sempre havia a sensação de que a qualquer momento alguma coisa aconteceria. Eu vivia esperando o momento em que a mão dela se ergueria, em que a voz dela explodiria. Foi numa dessas noites que percebi que algo estava errado comigo.
Eu tinha 9 anos quando olhei para a minha própria mãe e senti algo que me assustou. Eu não sentia amor por ela. Eu sentia medo, respeito forçado, mas não amor. E isso me fazia sentir culpada. Não era a mãe que deveria amar os filhos? E se eu não amava minha mãe, então havia algo de errado comigo? Mas, por mais que tentasse me convencer de que ela fazia aquilo por algum motivo maior, algo dentro de mim sabia que não. As meninas do bairro falavam de suas mães com admiração. Diziam que mesmo quando brigavam, no fundo, sabiam que eram amadas. Eu ouvia e ficava calada. Eu não sabia o que significava ser amada por uma mãe. Para mim, mãe era autoridade, era obediência, era medo. Nunca toquei no assunto com ninguém, porque desde pequena aprendi que certos pensamentos deviam ser guardados. Uma vez, uma vizinha tentou intervir. Ela me viu sentada na calçada, com um corte no joelho depois de ter levado um tombo. Perguntou se eu estava bem, tentou limpar o machucado. Minha mãe apareceu na porta antes que a mulher terminasse de falar. Disse que eu não precisava da pena de ninguém, que criança que apanhava aprendia mais rápido. A vizinha não disse mais nada. Apenas me olhou por um instante, como se quisesse dizer algo, mas depois virou as costas. Ninguém se metia em briga de família naquela época. O tempo passou e aprendi a seguir as regras sem questionar. Mas havia uma coisa que minha mãe nunca conseguiu tirar de mim: a curiosidade. Sempre que podia, ouvia as conversas dos adultos. Queria entender o mundo, saber o que havia além daquelas ruas de terra batida, além das vozes cansadas das mulheres que trabalhavam até os ossos. Eu queria saber o que acontecia fora dali, se em algum lugar existia uma vida diferente da minha. Minha mãe dizia que eu devia me conformar, que eu não nasci para sonhar, que mulher que sonha demais acaba sozinha. Mas eu não queria ser como ela. Eu via a tristeza nos olhos dela, o peso de uma vida sem escolhas, e mesmo sem saber como, eu já sentia que um dia encontraria um jeito de escapar. A primeira vez que vi o mar de perto foi quase um milagre. Um dia, uma vizinha me levou junto com os filhos para ver os barcos. Quando olhei aquele azul infinito, senti algo dentro de mim se agitar. Era como se houvesse algo me chamando, algo maior do que eu podia entender. Não era só água, era liberdade. E naquele dia, eu entendi que se um dia tivesse uma chance, eu correria para longe dali. Mas as chances não apareciam fácil para meninas como eu. Minha mãe fazia questão de me lembrar disso todos os dias. Que eu não tinha para onde ir, que ninguém me queria além dela, que o mundo era cruel. Eu ouvia e tentava acreditar, mas algo dentro de mim dizia que ela estava errada. Eu só precisava descobrir como provar isso. Agora me diga, alguma coisa do que eu falei te fez lembrar da sua própria vida? Ou da vida de alguém que você conhece? A gente às vezes pensa que a nossa história é única, mas no fundo somos todos feitos dos mesmos desafios. Eu achava que conhecia minha vida, que já entendia bem o que esperar de cada dia. Havia a casa, o porto, minha mãe. Havia os gritos, os castigos, o silêncio. Tudo fazia parte de um ciclo que, por pior que fosse, já era previsível. Mas a vida tem um jeito cruel de nos mostrar que sempre pode piorar. Quando eu tinha 12 anos, descobri o que era perder o pouco que me restava. E foi naquele dia que entendi, de uma vez por todas, que a justiça não existia para pessoas como eu. Lembro exatamente do instante em que tudo começou. Minha mãe estava mais irritada que o normal naquela manhã. Havia algo em seus olhos, algo que eu já reconhecia como perigo. Eu me encolhi, fiz tudo certo, falei pouco. Mas nada disso adiantou. Quando ela está assim, qualquer detalhe é um erro. Eu estava na cozinha, segurando um copo de vidro. Minhas mãos estavam suadas, e num instante rápido demais para eu evitar, ele escorregou. O som do vidro se partindo no chão foi como um estouro dentro da casa. Eu sabia o que vinha a seguir. Minha mãe entrou no cômodo como um furacão. Seus olhos estavam cheios de fúria.
e eu senti meu corpo congelar antes mesmo dela me alcançar. Não corri. Correr nunca adiantava. Ela me puxou pelo braço com força, me arrastando pelo corredor. Minhas pernas mal acompanhavam o ritmo, meus pés batiam contra o chão de madeira. Tudo era rápido demais, violento demais. Em segundos eu já estava do lado de dentro do porão, ouvindo o barulho da fechadura se trancando do outro lado. O escuro me engoliu. Dessa vez foi diferente. Antes minha mãe me deixava ali por algumas horas, às vezes um dia inteiro. Mas naquela noite, a porta não se abriu. O frio subia pelo chão e meu estômago roncava. Eu abracei minhas pernas, tentando me aquecer, esperando, ouvindo os sons distantes da casa. No segundo dia, a fome se tornou insuportável. Minha boca estava seca, minha cabeça latejava. O tempo passou devagar e eu comecei a duvidar que alguém lembraria de me tirar dali. Naquele escuro comecei a perceber algo assustador. Não era só um castigo, não era só uma lição. Minha mãe não se importava se eu saía dali ou não. A verdade nua e crua se apresentou diante de mim. Se eu morresse ali, ela simplesmente seguiria em frente. E foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Eu parei de esperar que alguém me salvasse. Eu entendi que se quisesse sair daquele porão, um dia teria que fazer isso sozinha. Os minutos se arrastavam. Meus irmãos passavam pelo lado de fora, mas ninguém dizia meu nome. Eu me perguntei se alguém sentia a minha falta. Será que eles sequer notavam que eu não estava lá? O que aconteceria se eu nunca mais saísse? Pensar nisso me deixou apavorada. Eu me levantei e comecei a tatear as paredes buscando algo, qualquer coisa que me fizesse sentir menos impotente. Mas só encontrei o frio. No terceiro dia, minha boca estava tão seca que mal conseguia engolir. Meu corpo tremia, não sei se de fome ou de medo. Me deitei no chão, fechei os olhos e imaginei que estava em outro lugar. Pensei no mar, naquele dia em que pude vê-lo de perto. Tentei lembrar do azul profundo, das ondas se movendo sem pressa. E me prometi, naquele instante, que um dia eu fugiria. Que de alguma forma eu sairia daquela casa e nunca mais voltaria. Quando a porta finalmente se abriu, a luz bateu no meu rosto de uma forma quase dolorosa. Minha mãe me olhou do alto da escada. Seus olhos não tinham culpa, não tinham remorso, só desprezo. Ela jogou um pedaço de pão no chão, perto dos meus pés. Se aprendeu a lição, pode sair. Não perguntei qual era a lição. Apenas me levantei devagar, peguei o pão com as mãos sujas e dei a primeira mordida, sentindo meu estômago se revirar ao receber comida depois de tanto tempo. Naquele dia, algo dentro de mim morreu. A criança que acreditava que um dia minha mãe poderia me amar, que acreditava que eu só precisava me esforçar mais para ser aceita, essa criança deixou de existir. Eu entendi que nunca seria suficiente para ela. E entendi que não podia passar o resto da vida tentando ser. Nos dias que seguiram, passei a observar tudo ao meu redor com outros olhos. Os horários, as saídas, os momentos em que a casa ficava vazia. Eu ainda não sabia quando, mas sabia que um dia eu usaria essas informações para fugir. Eu não tinha um plano, só uma certeza. Eu não pertencia mais àquele lugar. As semanas se passaram e minha mãe parecia ter esquecido tudo. Para ela, aquele castigo era só mais um entre tantos. Mas para mim, foi o último aviso que eu precisava. Eu já não era a mesma menina. E quando chegasse o momento certo, eu provaria isso. O que ninguém sabia era que cada dia que passava, eu estava mais perto de escapar. E quando aquele dia chegasse, nada me impediria. E você? Já teve aquele momento na vida em que sentiu que o chão sumiu? Aquele dia que mudou tudo? Se já passou por isso, me conta nos comentários. Quero saber até onde essa história te toca. A fome ensina. O medo também. Quando a vida aperta, a gente aprende do jeito mais difícil a fazer o que precisa ser feito. Depois daqueles dias trancada no porão,
Alguma coisa dentro de mim mudou. Eu não era mais apenas uma menina assustada, esperando que as coisas melhorassem. Eu entendi que se eu quisesse sobreviver, teria que aprender a ser mais esperta do que minha própria mãe. Então, comecei a observar tudo. Eu já sabia os horários em que minha mãe saía e voltava. Sabia quando a casa ficava vazia. Sabia quais vizinhos estavam sempre por perto e quais ficavam tempo demais dentro de suas próprias casas. Mas isso não bastava. Se eu fosse escapar um dia, eu precisaria de mais do que coragem. Precisaria de comida, precisaria de um plano. Então, aos poucos, comecei a pegar o que conseguia sem que ninguém percebesse. Os restos de pão duro no fundo da lata, os grãos de arroz que caíam da mesa, qualquer coisa que pudesse ser guardada sem chamar atenção. Eu escondia tudo debaixo de uma tábua solta no porão, no único canto que minha mãe nunca olhava. Durante dias fui juntando pequenos tesouros que para qualquer outra pessoa não valiam nada. Mas para mim, significavam a diferença entre chegar longe e ser obrigada a voltar. Descobri que se comesse devagar, meu estômago não roncava tanto à noite. Aprendi a segurar a respiração quando sentia medo, a me mover sem fazer barulho. Comecei a perceber que até o jeito de andar precisava ser calculado. Se minha mãe não me ouvisse, talvez esquecesse que eu existia por algumas horas. E qualquer hora a mais longe do porão era uma vitória. Uma noite, ouvi minha mãe falando com uma vizinha. Ela reclamava de mim, dizia que eu não prestava, que um dia eu ainda daria um jeito de sumir e que ela não sentiria falta. A vizinha não disse nada, apenas assentiu, como se aquilo fosse uma verdade óbvia. Naquele momento, percebi que minha mãe já me via como alguém que não fazia parte da família. Então, se eu fugisse, realmente ninguém me procuraria. O problema era que fugir não bastava. Eu precisava de um lugar para ir. Não adiantava sair correndo pela rua sem ter para onde olhar. Eu precisava encontrar alguém que pudesse me ajudar. E então pensei nela. Dona Carmen, a vizinha que uma vez tentou me ajudar quando eu me machuquei. Ela era a única pessoa naquele bairro que já havia olhado para mim com algo que não fosse desprezo. Na manhã seguinte, tomei coragem e me aproximei da casa dela. Esperei que ninguém estivesse por perto e, quando tive certeza, bati na porta. Ela demorou a abrir, e por um segundo achei que talvez tivesse sido um erro. Mas então a porta se abriu, e os olhos dela se estreitaram ao me ver. O que foi, menina? Eu fiquei sem palavras por um instante. Não sabia como pedir ajuda. Não sabia nem se era certo pedir. Mas meu corpo decidiu por mim. Minha barriga roncou alto. Meus joelhos fraquejaram. Senti meus olhos se encherem de lágrimas, mas engoli tudo antes que caíssem. Só preciso de um pedaço de pão, murmurei. Dona Carmen me encarou por um longo tempo, como se tentasse entender algo sem precisar perguntar. Então, sem dizer nada, deu um passo para o lado e me deixou entrar. O cheiro de café quente tomou conta de mim no instante em que pisei na cozinha dela. Nunca algo tão simples pareceu tão valioso. Ela me deu um prato com comida, nada mais do que arroz e feijão, mas para mim era como um banquete. Comi devagar, tentando não parecer desesperada, mas ela sabia, ela via. E mesmo sem perguntar nada, ela já sabia as respostas. Você não pode voltar para lá, disse ela de repente. Minha respiração travou. Eu sabia que era verdade, mas ouvir outra pessoa dizer aquilo me deu uma sensação estranha. Até aquele momento, fugir era uma ideia minha, algo que existia só dentro da minha cabeça. Mas agora, outra pessoa via o que eu via. Outra pessoa sabia que aquilo não era vida. Não posso ficar aqui, respondi. Ela suspirou e olhou para a janela, como se buscasse uma resposta lá fora. Mas então disse algo que mudou tudo. Conheço um lugar, um abrigo. Fica longe, mas pode ser seguro para você. Meus olhos se arregalaram. Eu nunca tinha pensado nisso. Sempre achei que minha única opção era correr para qualquer lado.
Mas havia um lugar, havia uma chance real. Ela me explicou que conhecia uma mulher que ajudava meninas que não tinham para onde ir, que se eu quisesse, ela poderia me levar até lá. Mas eu teria que ser rápida. Minha mãe não podia descobrir. Eu engoli seco, sentindo meu coração disparar. Esse era o momento. Esse era o plano que eu nem sabia que precisava. Passei aquela noite acordada, deitada no chão do porão, pensando em tudo. Se eu fosse, nunca mais voltaria. Nunca mais veria meus irmãos, nunca mais pisaria naquela casa. Mas pela primeira vez essa ideia não me assustou. Pela primeira vez tudo parecia claro. Eu sairia dali, e dessa vez, para sempre. Se essa história te fez lembrar de alguém que também já teve que se virar para sobreviver, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes a gente acha que ninguém nos entende, mas no fundo, todo mundo tem uma luta invisível. O dia começou com um silêncio diferente. Não era o mesmo vazio de todas as manhãs, quando minha mãe saía cedo para o trabalho e a casa ficava mergulhada na quietude. Era um silêncio pesado, carregado de tensão, como se o próprio ar soubesse o que eu estava prestes a fazer. Meus olhos estavam abertos muito antes do sol nascer, fitando o teto baixo do porão. Meu coração batia forte, mas minha mente estava decidida. Era agora ou nunca. Eu não sabia para onde minha vida me levaria depois que cruzasse aquela porta, mas sabia que, se ficasse, não viveria o suficiente para descobrir. Levantei-me devagar, sentindo a umidade do chão agarrada à minha pele. Meus músculos estavam rígidos, resultado de anos dormindo em um espaço frio e apertado, mas naquele dia eu não sentia dor. Subi os degraus de madeira, cada um rangendo levemente sob o peso do meu corpo, como se tentassem me alertar de que eu ainda podia voltar atrás. Mas eu não voltaria. Girei a maçaneta da porta do porão e, pela primeira vez em muito tempo, atravessei a soleira sem medo de quem estaria do outro lado. A cozinha estava escura, iluminada apenas pelos primeiros raios de sol que se infiltravam pelas frestas das janelas. O cheiro da noite anterior ainda pairava no ar, uma mistura de gordura e café frio. Fui até o canto onde minha mãe deixava as sobras de pão e peguei um pedaço pequeno, colocando no bolso da saia. Eu não sabia quando teria outra oportunidade de comer. Olhei ao redor, registrando mentalmente cada detalhe daquele espaço que me aprisionou por anos. Não havia nada ali que eu levaria comigo. Nenhuma lembrança, nenhum sentimento. Apenas um passado que eu estava pronta para abandonar. A porta da frente parecia mais longe do que nunca, e minha mão hesitou por um instante sobre a maçaneta. Meu peito subia e descia em respirações controladas, tentando acalmar a ansiedade que se espalhava pelo meu corpo. Respirei fundo e girei a maçaneta devagar. O ar fresco da manhã me envolveu, trazendo o cheiro da maresia misturado à poeira da estrada. Meu coração acelerou. Pela primeira vez eu estava fora daquela casa sem o medo de ter que voltar. A rua estava vazia. O silêncio das primeiras horas do dia fazia parecer que o mundo inteiro ainda dormia. Minhas pernas estavam tensas, mas meus pés se moviam rápidos, sem hesitação. Cada passo que eu dava me afastava um pouco mais do passado, me levando para um futuro desconhecido, mas que pela primeira vez parecia meu. Eu evitava olhar para os lados, mantinha a cabeça baixa, fingindo que aquela caminhada não era nada além de um dia qualquer. Mas meu coração sabia que era muito mais do que isso. A casa de Dona Carmen surgiu no meu campo de visão, e um alívio percorreu minha espinha. Me aproximei da porta e bati com os nós dos dedos, leve, mas firme. Não demorou mais do que alguns segundos para que ela abrisse. Seu olhar encontrou o meu sem surpresa. Ela já sabia que esse dia chegaria. Sem dizer nada, ela se afastou para que eu entrasse. O cheiro de café fresco e pão quente tomou conta dos meus sentidos e, por um instante, a sensação de um lar me preencheu. Mas eu não tinha tempo para me perder naquele conforto passageiro.
Sobre a mesa, uma pequena sacola me esperava. Caminhei até ela e a segurei com as mãos trêmulas. Dentro, senti o peso das moedas e o tecido fino envolvendo o pedaço de pão. Era tudo o que eu precisava para seguir em frente. Você precisa sair agora, disse Dona Carmen, sua voz baixa, mas firme. Se sua mãe descobrir, não vai deixar você ir. Eu sabia que ela estava certa. Não havia mais tempo para hesitação. Apertei a sacola contra o peito e assenti. Obrigada, foi tudo o que consegui dizer. Ela apenas me observou por um instante. Depois fez um gesto com a cabeça, indicando a porta. Eu entendi o recado. Saí da casa com o sol já subindo no céu, aquecendo a estrada de terra sob meus pés. O caminho até o ponto de ônibus parecia mais longo do que nunca. Cada passo carregava o peso da minha decisão. Meu coração batia forte, minha respiração estava curta. Eu sentia que estava sendo observada, como se o próprio ar ao meu redor soubesse que eu estava fugindo. O medo tentava se agarrar a mim, mas eu não podia deixá-lo vencer agora. Então, o som que eu mais temia ecoou pela rua. Isadora! Meu corpo congelou. O nome foi dito com firmeza, um comando, não um chamado. Meu sangue gelou no mesmo instante. Não precisei me virar para saber quem era. A voz era familiar. Um dos amigos da minha mãe, um homem que sempre estava por perto bebendo no quintal, ouvindo as reclamações dela sobre mim. Aonde você pensa que vai? Minha mente girou, buscando uma resposta rápida. Buscar pão? Menti. Minha voz saiu firme, mas minhas mãos tremiam. Ele olhou para a sacola que eu segurava contra o peito. E o que tem aí? Meu estômago revirou. Eu sabia que não tinha muito tempo. Antes que ele pudesse dar mais um passo, tomei a única decisão possível. Corri. Meus pés bateram contra a terra seca, levantando poeira enquanto eu disparava pela estrada. O som dos passos atrás de mim veio logo depois. Ele estava correndo. Meu coração parecia prestes a explodir dentro do peito, mas eu não pararia. O ponto de ônibus estava à vista. O motor já roncava ao longe, se aproximando devagar. Eu precisava chegar até ele. O homem gritou meu nome de novo, mas eu não olhei para trás. O mundo ao meu redor parecia um borrão de cores e poeira. Meu corpo doía, mas a adrenalina me empurrava para frente. O ônibus parou no ponto e as portas se abriram. Era agora ou nunca. Com um último esforço, joguei meu corpo para dentro, agarrando as barras de ferro para me equilibrar. Minhas pernas tremiam e meu peito subia e descia em respirações ofegantes. O cobrador me olhou, mas não disse nada. Eu entreguei as moedas com dedos trêmulos. Atrás de mim, pela janela, vi o homem parado na estrada, me observando com raiva. Mas agora era tarde. Eu tinha partido. O ônibus começou a se mover e, pela primeira vez na minha vida, senti algo diferente dentro de mim. Não era medo, não era dor, era liberdade. Agora eu te pergunto, se estivesse no meu lugar, faria o mesmo? Ou tomaria outro caminho? Quero ver nos comentários quem teria coragem e quem acha que eu errei. Vamos ver quem teria a mesma audácia. O tempo passou, mas o passado nunca me deixou completamente. A estrada que tomei naquele dia, dentro daquele ônibus, não foi apenas um caminho para longe de casa. Foi uma fronteira que atravessei sem olhar para trás, mas que de alguma forma sempre me seguiu. Eu me reinventei, construí uma nova vida, aprendi a sobreviver de outras formas, mas certas cicatrizes não desaparecem. Elas apenas se escondem sob a pele, esperando o momento certo para lembrar que ainda estão ali. Cheguei ao abrigo com o coração pesado e os pés doloridos da caminhada. Não sabia o que esperar. Não sabia como seria acolhida. Mas, pela primeira vez, não me senti completamente invisível. As mulheres ali me olhavam nos olhos. Falavam comigo como se eu fosse alguém. Eram estranhas para mim, mas de alguma forma senti que pertencíamos ao mesmo mundo. Um mundo de quem precisou fugir.
de quem aprendeu a existir no silêncio, mas que, ainda assim, insistia em continuar. Nos primeiros dias, tudo parecia um sonho. Ter uma cama para chamar de minha, comer sem medo de que a comida fosse tirada de mim, ouvir vozes que não gritavam ordens, mas sim histórias. Pequenos detalhes que eu nunca soube que podiam fazer parte da vida de alguém. Mas à medida que os dias passaram, entendi que liberdade não significa ausência de dor. O corpo se recupera, mas a mente continua no mesmo lugar. As noites ainda eram difíceis. Muitas vezes acordei assustada, sentindo o cheiro do porão impregnado na minha memória. Havia momentos em que me pegava segurando a respiração sem perceber, como se ainda precisasse ser invisível para evitar o castigo. Eu andava pelos corredores do abrigo sem fazer barulho, sem encostar nas paredes, sem deixar rastros. Os hábitos que me mantiveram viva na casa da minha mãe não me deixaram tão fácil. As mulheres mais velhas me observavam, algumas delas reconhecendo os mesmos gestos, os mesmos medos. Uma delas, Dona Elvira, me chamou certa noite e me entregou um cobertor novo. Você pode se cobrir à noite sem medo, disse, e depois saiu sem esperar resposta. Eu fiquei ali, segurando o tecido macio, sentindo um nó na garganta. O cuidado, o carinho silencioso, tudo aquilo ainda me parecia estranho. Mesmo assim, o abrigo era apenas uma passagem. As mulheres vinham e iam, encontravam empregos, seguiam suas vidas. Mas eu não sabia para onde ir. Não tinha uma casa esperando por mim, não tinha família, não tinha um nome para chamar de lar. Eu era apenas alguém que fugiu, alguém que não pertencia a lugar nenhum. E pela primeira vez, me perguntei se a liberdade vinha acompanhada da solidão. Certo dia, uma assistente social me chamou para conversar. Perguntou se eu queria estudar, se queria aprender um ofício. Eu fiquei em silêncio por um tempo, encarando a mesa entre nós. Ninguém nunca havia me perguntado o que eu queria. Passei tanto tempo vivendo a vida que me foi imposta que nunca imaginei que poderia escolher. Eu podia? Decidi tentar. Comecei com pequenos trabalhos, ajudando na cozinha do abrigo, depois em uma padaria próxima. Meu primeiro salário foi pouco, mas quando segurei as notas nas mãos, senti algo diferente. Pela primeira vez, algo na minha vida me pertencia. Eu comprei meu próprio pão, meu próprio sabão, meu próprio caderno. Era pouco, mas era meu. O tempo foi passando e, aos poucos, comecei a esquecer como era viver com medo. Mas esquecer não é apagar. Algumas memórias não pedem permissão para voltar. Como naquela manhã, quando ouvi o nome da minha mãe sendo dito em uma conversa entre duas mulheres no abrigo. O som me atingiu como um soco no estômago. Meu corpo ficou tenso antes que eu pudesse me controlar. Passei o resto do dia com aquele nome ecoando dentro da minha cabeça. Será que ela ainda morava naquela casa? Será que sentiu minha falta? Será que me procurou? Eu queria acreditar que ela tinha mudado, que talvez o tempo tivesse suavizado seus olhos duros. Mas no fundo, eu sabia a resposta. Algumas pessoas não mudam. Mesmo assim, naquela noite, sonhei com ela. Sonhei que voltava para casa, que abria a porta e ela estava ali, me esperando. Mas, no sonho, eu não era bem-vinda. Eu via o olhar de desprezo no rosto dela. Ouvia sua voz dura perguntando o que eu estava fazendo ali. Acordei com o coração disparado e o corpo encharcado de suor. Nos dias seguintes, os sonhos voltaram. No meio da madrugada, eu acordava com a respiração entrecortada, sentindo o cheiro do porão como se ainda estivesse lá. O passado estava me puxando para trás, como se quisesse me lembrar de que, por mais que eu tivesse fugido, nunca estaria completamente livre. A cada passo que eu dava para frente, um fantasma do passado me observava das sombras. A infância que passei tentando esquecer nunca realmente me deixaria. E talvez esse fosse o preço da minha liberdade. A vida sempre cobra seu preço, não é? E você? O que ainda te assombra do passado?
Aquela escolha, aquele arrependimento, aquele fantasma que nunca foi embora? Se quiser compartilhar, vou ler cada um dos comentários. Os anos passaram como um vento frio que carrega consigo tudo o que pode. Mas nem todo o passado pode ser levado pelo tempo. Alguns fantasmas simplesmente se escondem esperando o momento certo para voltar. E quando voltam, não pedem licença. Eles surgem como se nunca tivessem ido embora, como se tivessem esperado o tempo todo para me encontrar de novo. Eu achava que havia escapado, que minha fuga era definitiva. Mas o passado não é um lugar de onde se pode fugir para sempre. Eu tinha 20 anos quando a primeira sombra do passado apareceu na minha nova vida. Naquele momento, eu já tinha um emprego estável como ajudante em uma padaria. Não era uma vida luxuosa, mas era minha. Eu pagava meu aluguel, comprava minha própria comida e dormia sem medo de acordar em um porão escuro. Eu estava aprendendo a ser uma pessoa normal, alguém que não vivia olhando por cima do ombro, até aquele dia. Era uma manhã comum. O cheiro de pão recém-saído do forno tomava conta do ar, enquanto eu organizava a prateleira de doces. A padaria estava cheia, e o movimento de sempre me dava aquela sensação de pertencimento. Mas então, algo fez meu corpo congelar. Uma voz que eu conhecia bem demais. Me virei devagar, sentindo cada célula do meu corpo despertar em alerta. E lá estava ela, minha mãe. Ela parecia diferente e, ao mesmo tempo, exatamente a mesma. O rosto endurecido pelo tempo, os olhos severos, os ombros curvados pelo peso de uma vida que nunca foi gentil com ela. Mas o que mais me atingiu foi a maneira como ela me olhou. Não havia surpresa, não havia emoção. Apenas aquele olhar que sempre me acompanhou, como se eu fosse um problema que ela nunca conseguiu se livrar completamente. Eu me obriguei a respirar fundo. Meu primeiro instinto foi correr, como fiz da última vez. Mas eu não era mais aquela menina assustada. Eu tinha construído algo, mesmo que fosse pouco. Eu tinha uma vida. E ela não podia simplesmente aparecer e tomá-la de mim. Ela me olhou por um longo tempo antes de falar. Eu sabia que você ainda estava viva. Foi a única coisa que disse. Minhas mãos se fecharam ao redor do pano que eu usava para secar os balcões. O peso daquela frase bateu como um soco no peito. Então, durante todos aqueles anos, ela simplesmente seguiu em frente, sem procurar, sem perguntar, sem se importar. O que você quer? Minha voz saiu firme, mas por dentro eu estava tremendo. Ela suspirou e cruzou os braços como se essa conversa fosse um incômodo para ela. Preciso de dinheiro. As palavras dela me atingiram como um golpe certeiro. Depois de anos sem sequer ouvir falar dela, depois de tudo que aconteceu, ela apareceu ali para pedir dinheiro. Eu ri, mas não foi um riso de humor. Foi um riso vazio, de quem já esperava algo ruim, mas ainda assim se surpreendeu. Eu não tenho nada para você. Ela franziu a testa, seu olhar ficando mais severo. Você deve ter. Está trabalhando, não está? Sua voz ainda carregava a mesma dureza de antes, como se eu ainda fosse uma criança sob seu controle. Mas eu não era. O silêncio entre nós se prolongou. Eu a observei, tentando enxergar qualquer sinal de arrependimento, de reconhecimento pelo que havia feito comigo. Mas tudo que vi foi frieza. Então, entendi. Ela não estava ali porque queria me ver. Ela não estava ali porque sentia minha falta. Ela estava ali porque, depois de todo esse tempo, ainda havia em mim apenas uma fonte de algo que pudesse usar. Ela percebeu que eu não responderia e suspirou de novo. Você tem obrigação de me ajudar. Eu sou sua mãe. Aquelas palavras me fizeram travar. Por tantos anos esperei ouvir minha mãe dizer algo que me fizesse sentir parte de alguma coisa. Mas ali, naquele momento, percebi que nunca fui sua filha de verdade. Fui apenas um peso, uma responsabilidade que ela nunca quis carregar. Eu me virei sem dizer mais nada e voltei ao meu trabalho. Meu coração martelava no peito,
mas minha decisão já estava tomada. Minha mãe não teria mais nada de mim. Nem dinheiro, nem amor, nem ressentimento. O que ela fez comigo, o que eu passei, já não era mais dela, era meu. Ela ficou ali por mais alguns instantes, esperando que eu mudasse de ideia. Quando percebeu que não aconteceria, bufou baixinho e saiu, sem se despedir. Apenas virou as costas e se foi, como se nunca tivesse estado ali. Eu permaneci imóvel por alguns segundos, tentando absorver o que havia acabado de acontecer. Minha mãe voltou. Minha mãe me encontrou. E mesmo assim, eu não senti nada. Nenhuma dor, nenhuma saudade. Apenas a certeza de que eu finalmente era livre. Mas a vida nunca deixa uma ferida se fechar completamente, sem antes testá-la uma última vez. A aparição da minha mãe não foi um acaso. Ela foi um aviso de que o passado sempre encontra uma forma de nos cobrar. Agora segura firme, porque daqui para frente a história vira de cabeça para baixo. Se você chegou até aqui, já deve ter percebido que essa não é uma história qualquer. Então, fica comigo até o fim, porque o que vem agora muda tudo. Minha mãe voltou, mas não ficou. Ela apareceu na minha vida como um fantasma faminto, esperando que eu ainda fosse a mesma menina assustada que obedecia em silêncio. Mas quando percebeu que eu não cederia, desapareceu tão rápido quanto chegou. Durante semanas, tentei me convencer de que aquilo não me afetava, que sua presença não tinha deixado nenhuma marca. Mas o passado tem um jeito cruel de se infiltrar nos espaços mais profundos da nossa mente. E quando percebi, ele já estava ali, pesando sobre mim mais do que eu queria admitir. Pela primeira vez em anos, comecei a me perguntar se havia algo que eu ainda precisava resolver. Eu tinha seguido em frente, construído uma vida. Mas será que isso era suficiente? Será que fugir foi a única resposta? O que teria acontecido se eu tivesse ficado? Será que eu teria sobrevivido? Será que meus irmãos ainda estavam naquela casa? As perguntas vinham em ondas, como uma maré que eu não conseguia conter. Uma noite, enquanto fechava a padaria, me peguei parada na porta, olhando para a rua vazia. Meu coração batia forte, como se algo estivesse prestes a acontecer. E foi naquele momento que tomei uma decisão. Eu precisava voltar. Não para pedir desculpas, nem para reviver o passado, mas para entender. Eu precisava olhar para aquela casa, para aquela mulher, e ver se tudo aquilo ainda tinha poder sobre mim. No dia seguinte, pedi folga no trabalho e comprei uma passagem de ônibus para a cidade onde cresci. O trajeto foi longo e silencioso. A cada quilômetro percorrido, sentia meu peito apertar mais um pouco. O que eu estava fazendo? Para que reviver aquilo? Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que esse era o último passo que eu precisava dar para, de fato, estar livre. Quando desci do ônibus, a cidade parecia menor do que eu lembrava. As ruas que antes pareciam gigantes agora eram apenas caminhos estreitos, desgastados pelo tempo. O cheiro de poeira misturado com o vento quente trouxe de volta lembranças que eu não queria revisitar. Caminhei devagar, cada passo me levando para mais perto da casa onde cresci. E então, lá estava ela. A pintura descascada, o portão enferrujado, o mesmo ar de abandono. A única diferença era que agora eu não pertencia mais àquele lugar. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. Respirei fundo e bati na porta. Esperei alguns segundos e ouvi passos do outro lado. A maçaneta girou devagar, e quando a porta se abriu, meu peito travou. Minha mãe estava ali, mas não era mais a mesma. Seu rosto parecia menor, seus ombros mais curvados. Os olhos ainda carregavam aquela dureza de antes, mas havia algo diferente neles. Algo que eu não conseguia decifrar. Ela me olhou por um longo tempo, sem dizer nada. Depois, suspirou e deu um passo para trás. Achei que nunca mais veria você. As palavras dela não tinham emoção. Não havia saudade nem raiva.
Apenas um fato seco jogado no meio do silêncio. Meu corpo inteiro estava tenso, mas eu me obriguei a respirar fundo. Eu não tinha vindo para brigar. Não tinha vindo para buscar carinho. Eu tinha vindo para encerrar um ciclo. Quero saber dos meus irmãos. Minha voz saiu firme, sem tremor. Ela franziu a testa, surpresa com a pergunta. Estão bem? Disse após alguns segundos, como se aquilo fosse suficiente. Eu esperei que ela dissesse mais alguma coisa, que perguntasse sobre mim, que demonstrasse qualquer resquício de interesse. Mas nada veio. O silêncio entre nós se prolongou. Ela me olhava como se estivesse tentando entender quem eu me tornei. E pela primeira vez, percebi que eu não era mais uma extensão da sua raiva. Eu não era mais um peso para ela carregar. Eu era alguém que ela não conhecia. Fiquei ali por mais alguns instantes, esperando sentir alguma coisa, esperando que a dor do passado me atingisse de novo. Mas não veio. O medo, a culpa, a necessidade de ser aceita, nada disso existia mais. Eu olhei para ela uma última vez e, sem precisar dizer mais nada, virei as costas. Eu não precisava do seu perdão. Eu não precisava da sua aceitação. Eu não precisava de nada que ela tivesse para me oferecer. Pela primeira vez na minha vida, eu era livre. Não porque fugi, mas porque escolhi seguir em frente. Se essa história está te prendendo até aqui, aperta no botão de like para eu saber que tem gente que quer ouvir a verdade da vida sem maquiagem. E segura firme, porque agora vem a parte mais difícil de contar. A vida tem um jeito estranho de nos ensinar as coisas. Às vezes é na marra, às vezes é na dor. Eu aprendi do pior jeito possível que nem todo mundo que deveria nos amar de verdade é capaz disso. Aprendi que a gente não pode passar a vida esperando o reconhecimento de quem nunca quis nos enxergar. Mas, acima de tudo, aprendi que fugir não é suficiente. O verdadeiro recomeço acontece quando a gente olha para trás e percebe que o passado não tem mais poder sobre nós. Eu passei anos achando que a liberdade era uma questão de distância, que quanto mais longe eu estivesse da casa onde cresci, mais livre eu seria. Mas não era verdade. Eu carreguei aquelas paredes comigo, carreguei o porão nos meus pesadelos, carreguei o medo dentro de mim mesmo quando estava segura. Não era a cidade que precisava mudar, nem o nome na minha carteira de trabalho. Era eu. Eu precisava me libertar de tudo que me disseram que eu era. Demorei muito para entender que a vida não deve nada a ninguém. Eu poderia passar anos me lamentando, buscando respostas para perguntas que nunca teriam resposta. Mas de que isso adiantaria? O tempo não volta. As dores de antes não desaparecem só porque a gente quer. Elas ficam, marcam, moldam. Mas o que fazemos com elas é o que nos define. Eu escolhi transformar as minhas em aprendizado. Se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria nada. Isso pode parecer estranho para alguém que passou por tudo que eu passei. Mas cada momento, cada noite trancada naquele porão, cada dia sem esperança, tudo me trouxe até aqui. E eu gosto de quem eu me tornei. Se eu mudasse alguma coisa, talvez não fosse essa mulher que hoje fala sem medo, que construiu sua própria vida com as próprias mãos. Por muito tempo, eu achei que minha mãe tinha levado algo de mim, que ela tinha arrancado pedaços da minha infância, da minha inocência, do meu direito de ser amada. Mas agora vejo diferente. Ela não levou nada de mim. Eu ainda sou inteira. Eu sobrevivi, eu me reconstruí. A vida que ela tentou esmagar ainda existe dentro de mim, forte e pulsante. E isso, nem ela, nem ninguém pode tirar. Aprendi também que perdoar não significa aceitar. Eu não precisei olhar nos olhos dela e dizer que estava tudo bem, porque não estava. Mas eu precisava soltar esse peso, não para aliviar a consciência dela, mas para aliviar a minha. O ódio corrói por dentro, transforma a gente no que mais tememos. E eu não queria carregar aquele veneno pelo resto da vida. Eu não sou como ela.
Eu nunca serei. Houve um tempo em que eu queria respostas. Queria entender por que ela nunca me amou, por que nunca tentou me encontrar, por que me viu apenas como um estorvo. Mas agora percebo que algumas perguntas não precisam de resposta. Algumas histórias simplesmente são o que são. E o que importa não é o que fizeram comigo, mas o que eu escolhi fazer com isso. A vida segue, quer a gente queira ou não. As dores de ontem viram memórias. Algumas ainda machucam, mas a maioria perde a força. O tempo tem um jeito silencioso de transformar até as cicatrizes mais profundas em algo suportável. A gente aprende a conviver com elas. E um dia, sem perceber, acordamos e percebemos que aquela dor antiga já não nos define mais. Eu não sou o que vivi. Eu sou o que escolhi me tornar depois de tudo. Sou alguém que encontrou força na fraqueza, que encontrou amor em lugares inesperados, que aprendeu a se bastar. E se tem algo que eu posso dizer para quem está ouvindo minha história, é isso. Nunca deixe que sua dor defina quem você é. Nunca aceite que o passado dite o que você pode ou não pode ser. A maior lição que a vida me ensinou é que ninguém vem nos salvar. Não há resgate, não há herói. A gente precisa se salvar. E acredite, você pode. Seja qual for o seu passado, seja qual for a sua dor, o futuro ainda está nas suas mãos. E se eu conseguir, você também consegue. Se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que todo mundo aprende algo no caminho. E você? O que essa história fez você pensar? Me conta nos comentários, porque às vezes o aprendizado de um vira luz para o outro. A vida é feita de ciclos. Alguns a gente escolhe abrir, outros se fecham sozinhos. Mas existem aqueles que precisam ser encerrados com as nossas próprias mãos. O meu maior erro foi achar que a dor desapareceria por conta própria, que o tempo apagaria as marcas. Mas o tempo não cura nada se a gente não estiver disposto a encarar o que ficou para trás. É preciso coragem para olhar para as cicatrizes e aceitar que elas fazem parte de quem nos tornamos. Por muito tempo, eu fui refém do que vivi. Carreguei comigo dores que não me pertenciam mais, palavras que foram ditas há tanto tempo que já nem deviam ter eco. Mas eu me agarrava a elas porque tinha medo de soltar. Medo de quem eu seria sem aquele passado pesando sobre mim. E foi aí que aprendi a maior lição de todas. A gente não precisa ser o que fizeram com a gente. Eu poderia ter me tornado alguém amarga. Poderia ter passado a vida culpando os outros, justificando meus fracassos com o que me aconteceu. Mas eu escolhi diferente. Escolhi me reconstruir, escolhi aprender, escolhi seguir em frente, mesmo quando parecia impossível. E essa escolha fez toda a diferença. O passado não nos define. O que nos define é o que fazemos com ele. Você pode pegar cada dor que sofreu e transformá-la em desculpa para desistir. Ou pode usá-la como combustível para seguir em frente. A escolha sempre vai ser sua. Eu demorei uma vida inteira para entender isso, mas agora sei que ninguém pode mudar minha história a não ser eu mesma. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que ninguém tem a obrigação de nos salvar. A gente precisa ser o próprio porto seguro. Eu esperei anos por um resgate, por alguém que me tirasse do buraco onde me colocaram. Mas no fim, fui eu quem precisei cavar minha própria saída. E não há sensação mais poderosa do que perceber que você sempre teve essa força dentro de si. O problema é que a gente se acostuma com a dor. Quando você passa tempo demais vivendo em sofrimento, começa a achar que esse é o único jeito de existir. Mas não é. Sempre há um caminho para fora. Sempre há um recomeço. O mundo pode ter sido cruel com você, mas ainda assim, ele continua girando. E todo dia é uma nova chance de fazer diferente. Eu não sou o que fizeram comigo. Sou o que escolhi ser depois de tudo. E se há algo que eu posso deixar de conselho, é isso. Pare de esperar que o mundo seja justo. Ele não é. Pare de esperar que as pessoas te deem o que você merece. Algumas nunca vão dar. Mas você pode dar isso a si mesmo.
Você pode construir a vida que quer, mesmo quando tudo parece contra você. As cicatrizes nunca somem completamente, mas isso não significa que elas precisam te prender ao passado. Elas estão ali para lembrar que você sobreviveu, que você passou pelo pior e continuou de pé, que você tem dentro de si algo que ninguém pode tirar. Então pare de olhar para elas como sinais de fraqueza. Elas são sua maior prova de força. A liberdade real acontece quando a gente percebe que não deve mais nada ao passado. Você não precisa de desculpas, de justificativas ou de arrependimentos. Tudo o que importa é o que você faz a partir de agora. Porque o agora é a única coisa que realmente existe. O resto já passou e o futuro ainda não chegou. O que você faz hoje define quem você será amanhã. Se essa história fez sentido para você, se inscreva no canal. Porque a vida não tem só uma lição, tem centenas. E eu ainda tenho muita coisa para contar. Eu sou Isadora, e essa foi minha história. Um relato de dor, fuga e, acima de tudo, renascimento. Se você quer ouvir outras histórias como a minha, recomendo seguir nosso canal e dar uma olhadinha nas histórias que já contamos. Em nosso canal Sabedoria da Vovó, você encontra várias histórias emocionantes que podem mudar sua forma de ver a vida.